Olá, este é mais um devocional Esperança Viva. E no dia de hoje, dando sequência à nossa série de mensagens Como Vencer os Gigantes da Vida, hoje nós estaremos falando sobre como vencer o gigante da ira. E para isso nós estaremos usando o texto da Palavra de Deus que está aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 26, que diz assim: Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Existe uma bomba relógio dentro de você. A ira é um problema de todos nós. Eu fico com raiva, você fica com raiva, todos nós ficamos com raiva. A isso damos muitos nomes, como irritação, frustração, chateação, tensão, estresse, mas nunca ira. O mundo em que vivemos é um lugar cheio de ira. Basta você pegar o jornal de manhã para ler as notícias. E aí, o que fazer, com a ira? E o que faz a ira ser tão difícil e perigosa? É que ela se inflama de repente, com muito poder e de forma até irracional. A pessoa irada, ela está tão presa ao passado que não pensa no futuro. Quando alguém com um pavio curto está no volante a 100 km por hora, ou tem uma arma a seu alcance, ou simplesmente está de punho fechado, ou tem a língua afiada, a ira passa a ser nociva. Talvez você possa estar com o coração invadido pela ira por ter sido injustiçado, e a consequência disso é que você acaba exteriorizando a ira no seu cachorro de estimação ou em alguém que você ama, que não tem nada a ver com o problema. Nós precisamos entender que sentir ira não é pecado. O pecado é ser dominado por ela e as consequências causadas pelos momentos de ira. Por isso que o texto diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira, ela é uma emoção dada por Deus ao homem. O próprio Criador manifesta na Bíblia diversas vezes esse sentimento. Existe a ira legítima, onde há uma razão plausível e justificada para você se irar. E existe a ira ilegítima, onde não há motivo para a pessoa se irar, mas ela insiste em bancar a nervosinha. Um dos grandes desafios do ser humano é manter o domínio próprio com relação ao sentimento da ira. Quando não controlada, a ira ela pode causar inúmeros estragos, como por exemplo, quebra de amizades, brigas vergonhosas, casamentos abalados e até atos criminosos. Não permita que a sua ira se expresse de maneira a enfraquecê-lo e o diabo então reproduza o caráter dele através de você. O filósofo Aristóteles disse certa vez assim: é fácil deixar-se arrebatar por uma paixão. Qualquer um pode fazer isso, mas irar-se com a pessoa certa, no tempo certo, com o objetivo certo e da maneira certa, isso não é fácil e nem todos podem fazer isso. Podemos nos irar, mas devemos nos irar pelos motivos certos. Primeiro, quando é uma indignação contra a violação dos princípios e padrões estabelecidos por Deus, quando é um alarme de perigo diante de uma negligência e imprudência que traz risco à segurança ou à vida, ou quando é fruto de uma repreensão verdadeira e honesta que levará quem tenha praticado o mal a se arrepender e mudar de vida. Lembre-se do Provérbios, no capítulo 27, versos 5 e 6, que diz: é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Em Efésios 4:31 diz: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então, para nos livrarmos da ira, eu e você, nós precisamos não alimentá-la, pensando e repensando naquilo que te fez irar. Ficar ressentido até certo ponto é uma escolha. É o mesmo que você vê um filme ruim muitas vezes. É você quem escolhe assisti-lo. E outra, não planeje a sua ira. Não planeje o que você fará se você ficar irado. Parece que hoje esbravejar contra alguém é culturalmente aceitável. Se fala mal do chefe, da esposa, dos vizinhos, dos familiares, sem restrição, deixando de lado o bom senso e até mesmo a ética. Também nós precisamos ter em mente que a convivência ela é contagiosa.
Se você anda do lado ou na companhia de pessoas de pavio curto, mais cedo ou mais tarde, essa característica irá te contaminar. Você pode acreditar, irá sim. Lembre-se que a palavra de Deus nos adverte que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Provérbios no capítulo 22, a partir do verso 24 diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem se ire facilmente. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Não deixe extravasar a sua ira, mas busque sempre o caminho do domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 16, verso 32. Melhor é o paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Em Romanos capítulo 8, verso 8, diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O testemunho mais poderoso que alguém pode dar é pagar o mal com o bem. É difícil. Por isso que a graça não é um comportamento natural, é sobrenatural. Jesus, ele sofreu o que sofreu e não revidou. E assim ele acabou anulando o mal. Nós, eu e você, devemos viver neste padrão. Bem por mal, bênção por maldição, compaixão por agressão. Quando nós agimos iguais a Cristo, os milagres acontecem, ficamos livres da pressão da amargura para viver a liberdade dos relacionamentos saudáveis, experimentando assim uma vida de paz. O estadista norte-americano Thomas Jefferson, ele inventou um meio de controlar a sua raiva. Ele disse assim: quando você ficar raivoso, conte até 10 antes de falar. E se a raiva for muito grande, então conte até 100. Pois é. Então, meus queridos, controle, minha querida, controle a sua ira. E mantenha viva a esperança. No próximo devocional, nós falaremos como vencer o gigante da mágoa. Até lá, se Deus quiser, e que Deus te abençoe. Fique em paz.